Oi, tudo bom? Voltei. Hoje eu vim falar sobre meu relato de parto prematuro. Então, desde o começo da minha gravidez eu tive. Foi bem complicado, assim, bem difícil. Eu lembro que eu senti azia a gravidez toda e no começo eu fiquei internada algumas vezes porque eu não conseguia segurar nada no estômago. Vomitava tudo, inclusive água. Mesmo tomando remédio e tudo, eu lembro que eu nunca tive pressão alta, né? Quando completei 26 semanas, na madrugada de um certo dia, eu lembro que eu senti muita dor no pé da barriga e muito incômodo, não conseguia dormir de jeito nenhum. Nossa, foi tipo, a noite em claro, pensativa e com esse incômodo horrível e muita dor nas costas. E aí, quando amanheceu o dia, eu lembro que eu falei pro meu marido: Nossa, eu senti muita dor no pé da barriga e muita dor nas minhas costas. Acho melhor a gente ir no hospital, ver o que tá acontecendo. E aí, eu tava em um começo de trabalho de parto, eu lembro. E aí, a gente chegou lá, eles fizeram todo o procedimento, me internaram e tudo, e eles deram uns medicamentos e a gente conseguiu segurar, até porque estava muito precoce. Quando eu entrei na 31ª semana, eu ia ter uma prova na segunda-feira, e aí esse dia eu lembro que eu comecei a ficar muito nervosa, muito mesmo. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a vomitar, eu comecei a sentir uma dor na cabeça, só que não era dor de cabeça, era muito estranha. Esse acho que foi o primeiro episódio que eu tive, assim, de começo de pré-eclâmpsia, né? Mas eu nem imaginava o que que era isso. Quando foi na quinta-feira dessa mesma semana, eu fui para a faculdade, na aula prática, fiz a aula prática. Eu lembro que no começo desse dia eu tava normal. E aí, tá, deu intervalo, porque lá na aula prática começava a aula às 1h e acabava às 5, e depois começava às 7 horas de novo e acabava às 9, 10 horas da noite. E eu saí para lanchar com a minha amiga Késia e a gente lanchou. Eu lembro que depois que eu comecei a lanchar, eu falei pra ela: Amiga, acho que eu tô passando mal, tô me sentindo mal, não sei o que tá acontecendo, eu acho que minha pressão baixou, não sei, tô me sentindo muito fraca. Como eu não sabia o que que era, eu achava que minha pressão tava baixando, né, porque eu tava me sentindo muito fraca. E aí ela ficou toda preocupada e tal, pediu pra mim deitar um pouco, pra beber água e tal, tentar me acalmar, né? E quando deu o horário da gente ir, eu ia ir levando o carro, né, dirigindo pra faculdade. E aí eu falei assim: Amiga, eu não aguento, eu não sei, eu tô muito tonta, eu não vou conseguir. Leva o carro, tô muito mal, tô me sentindo muito mal. E aí tá, ela pegou e levou. Ela também não sabia o que fazer, não sabia o que que era. E aí a gente chegou na faculdade. Quando chegou lá, tava uma pressão muito forte na minha cabeça, uma pressão, e não era dor de cabeça, era muito diferente. E aí eu fiquei assim, na aula. E aí o professor perguntou: Vanessa, o que tá acontecendo? Aí eu levantei a cabeça e falei: Não sei, eu tô sentindo uma pressão muito forte na minha cabeça, mas não é dor de cabeça. E eu também tô sentindo uma fraqueza, uma tontura, um mal-estar. E aí ele falou assim: Vanessa, você tá com todos os sintomas de uma coisa, só que eu não vou falar pra você o que que é, pra você não se preocupar, mas vai correndo pro hospital. Aí tá, só que eu sou um pouco teimosa, né? Eu falei: Não, não precisa e tal. Aí eu lembro que umas colegas da turma foram chamar uma menina que cursa enfermagem, né? E pra medir minha pressão. Ela mediu, tava 15/9. Aí falou: Não, você tem que ir correndo pro hospital. E aí eu lembro que
Eu falei, tá, mas eu não tava levando muito a sério, eu não sabia o que que era, né? Então eu falei assim, não, eu vou de carro. Aí a minha amiga Kézia falou pro professor, a Vanessa vai de carro e tal, ela vai estar colocando a vida dela e do bebê em risco e tal. E aí eles falaram, não, não faz isso. Aí essa estudante de enfermagem, nossa, salvou minha vida. Me explicou tal que era perigoso, que eu tinha que ir pro hospital e tal, e que não era bom eu ir dirigindo sozinho e tal. Aí ela falou, onde você mora? Aí eu falei, e ela falou que morava perto, então que ela ia me acompanhar. E aí eu até metade do caminho, né? E aí eu liguei pro meu marido e falei pra ele me encontrar nessa metade do caminho, onde eu ia deixar ela. E que eu tava passando mal e tal, essas coisas. Aí, quando eu saí da sala, eu lembro que eu comecei. Depois de ouvir tudo isso, eu comecei a chorar. Fiquei meio desesperada, né? O emocional da pessoa fica abalado. E aí, eu esqueci de contar um detalhe. Na quinta-feira, quando eu comecei a sentir aqueles sintomas todo, no final da noite eu tava muito inchada, muito, tipo, eu tava muito reta, inchada e reta demais. Aí eu cheguei em casa, encontrei com as minhas cunhadas que tinham acabado de chegar de viagem. E elas fizeram a janta e tal, eu jantei. Aí meu marido falou pra mim tomar um banho, pra mim tentar me acalmar um pouco. Eu tomei, aí a minha cunhada Laine, ela mediu a minha pressão, tava 18 por alguma coisa. E ela tentou me acalmar, falando, não, tenta dormir, tenta se acalmar um pouco, porque teu chá de bebê já tá bem. Eu fui me deitar, tal, dormir. Na sexta-feira eu não senti nada. Quando foi no sábado, era o chá de bebê, aí eu fui pro salão, a gente ajeitou as coisas, tudinho. Aí chegou a hora do chá e, tipo, eu tava muito feliz e ao mesmo tempo emocionalmente abalada. E aí, mas foi lindo. Quando foi no domingo, durante o dia eu comecei a sentir minhas mãos suarem muito, meus pés suarem muito. E eu tava muito inchada e com muito incômodo. E quando foi de noite começou muito forte a pressão na cabeça de novo e suando muito as mãos, os pés. E eu tava na casa dos meus pais e aí eu fui no meu marido e falei, nossa, eu tô. Vamos pra casa? Aí tá, ele falou, vamos. Quando a gente tava no carro, eu falei assim, vamos passar na farmácia, eu não tô me sentindo bem. Aí na farmácia eu pedi pra mulher medir minha pressão, tava 16/9. Ela falou assim, quantos meses você tá? Aí eu falei, 7. Ela falou, corre pro hospital com essa menina que ela tá tendo um treco. Aí tá, a gente foi pro hospital. Chegando lá, eles mediram a minha pressão, já me internaram imediatamente, estava muito alta. E ligaram para doutor e tudo. Eu lembro que no quarto eu comecei a me tremer muito, 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 muito. Eu já tava tendo uma convulsão. E já tinham me dado remédio antes disso. E a enfermeira ela ficou muito preocupada. Meu Deus, não tá passando, tá piorando. E não sei, do nada parou, acalmou. Aí eu lembro que nesse dia, quando a gente chegou lá, elas falaram, nossa, você tá com todos os sintomas de pré-eclâmpsia. Provavelmente vai ter sim que fazer um parto prematuro, mas a UTI tá lotada. Aí a gente já ficou meio assim, né, meio assustado. E tá. Aí eu lembro que no outro dia a ambulância veio para me levar para fazer alguns exames, né? Aí para confirmar para eclâmpsia e tinha vindo já um enfermeiro colher exame de sangue, urina, essas coisas também para confirmar se não já estava saindo proteína pela minha urina. E tá, eu fui de ambulância e tal, a gente fez o exame lá com Doppler e no exame a doutora falou que tava tudo normal, mas o que ela tinha percebido é que minha placenta já tinha amadurecido demais, estava no grau 3, que é o último,
e que já não estava fornecendo os nutrientes tão bem para bebê. E tá, eu voltei pro hospital. Quando foi mais tarde, a doutora veio conversar com a gente, falou que pelo resultado da placenta já tá no grau 3 e por esses episódios da minha pressão tá subindo assim. E ela perguntou também se eu já tinha visto ponto de luz. E eu tinha visto o ponto de luz na quinta-feira de manhã. Por conta de tudo isso, ela falou que ela ia ter que fazer um parto prematuro, porque estava correndo risco de perder eu, ou a bebê, ou até mesmo nós duas, por conta da pré-eclâmpsia. E deu essa decisão pro meu marido, tirar a bebê agora e ela passar um mês na UTI, ou tentar prosseguir a gestação e perder as duas, ou uma das duas. E aí ele decidiu que era melhor tirar a bebê agora e ela ir pra UTI e salvar as duas, né? Aí quando foi no outro dia 23, na terça-feira de manhã, eu lembro que as enfermeiras foram ver os batimentos da bebê, como elas faziam de 6 em 6 horas. E aí elas já não estavam mais conseguindo achar batimento nenhum. E aí eu fiquei desesperada e olhei pro meu marido. Ele também ficou assustado, né? E elas já saíram desesperadas, as duas. E eu lembro que a doutora veio e falou assim: Você tá sentindo. Não, quando a bebê tá mexendo muito, não, ela não tô sentindo mais ela mexer. E aí foi uma correria, tudo muito rápido pra sala de parto já. Eu lembro que eu fiquei desesperada, eu tava com muito medo. Antes de ir pra sala de parto, eu tava com muito medo. Ele tentou me acalmar um pouco, meu marido. E eu perguntei de uma enfermeira que entrou no quarto, meu marido vai poder assistir o parto, né? Ela falou, não, como é muito prematura, a doutora não vai deixar, porque corre risco de perder uma das duas lá na sala de parto e tal. E eu fiquei muito triste, muito nervosa, com muito medo. E tá, aí eu lembro que me arrumei pra sala de cirurgia e já me levaram. E eu tava com muito medo. Aí tá, a gente entrou numa sala de cirurgia. Eu lembro que eu sentei, eu sentei numa maca lá da sala já. Aí pra, pra fazer a cirurgia. E depois elas me mudaram de sala. Tá, chegando na outra sala, pediram pra mim me sentar e veio o anestesista, aplicou anestesia e já me deitaram e começaram a fazer os procedimentos. Eu tive reação alérgica, anestesia, eu me senti uma coceira horrível, muito forte. Nossa, e eu falei pro anestesista, nossa, eu tô me coçando muito, tô me coçando muito. E eu senti ela cortando, eu senti ela passando um líquido na minha barriga. Eu senti, e eu lembro que antes disso, antes de começar tudo isso, depois que o anestesista aplicou a anestesia, eu fiquei, nossa, eu tava achando que eu tava sentindo tudo, então eu falei assim, nossa, eu tô sentindo tudo, com medo, né? E ele falou assim, não, tá não, eu falei, tô sim. Aí ele falou, então levanta o pé. Aí eu fui tentar levantar o pé, eu não conseguia. Aí tá, eles continuaram. Tinha um monte de gente naquela sala de parto. E eu lembro que foi muito agoniante porque eu sentia ela cortando cada camada. Sério, é horrível. E tipo, aí eu lembro que uma doutora falou assim: qual vai ser o nome dela, mãezinha? Aí eu falei: Alice Valentina. Aí ela falou assim: bem-vinda ao mundo, Alice Valentina. Aí trouxe aquele serzinho do meu lado, mostrou pra mim, nossa, era tão pequenininha, tava tão roxa, tão roxa. Eu lembro que na sala de cirurgia a doutora falou assim: meu Deus,
Como é que responsabilidade da outra médica que fez a ultrassom, como é que ela não viu que estava sem líquido nenhum, como é que ela não viu que a neném estava com o cordão umbilical enrolado. Nossa, e tipo, a neném tava sem oxigênio, por isso ela nasceu muito roxa, muito roxa. E aí eles só colocaram ela do meu lado, eu vi ela e tipo, eu não consegui pegar, beijar, não ter reação nenhuma. E eles já levaram rapidamente. Eu lembro que eu só olhei assim e apaguei. Depois eu acordei, eu já tava no quarto, eu acho que era minha mãe que tava do meu lado. Aí ela conversou comigo, depois veio meu pai, conversou comigo. E aí o meu marido. E ele tinha ficado do lado de fora da sala de cirurgia. E quando passaram com a bebê na incubadora, levando para UTI, ele conseguiu ver ela. Aí eu lembro que ele não podia ver ela naquele dia, só no outro dia. Então a gente não viu mais ela depois que da sala de cirurgia. E assim, eu acho que eu tava muito dopada porque não sei, eu não tive muita reação aquele dia em si. Quando foi no outro dia, meu marido acordou cedinho, já foi lá na UTI neonatal, viu a bebê e tal. E eu ainda não consegui ir e também lá só entrava um por vez, ou o pai ou a mãe, e um em cada horário, e eram 3 horários no dia, né? E aí tá, aí quando foi mais tarde, uma psicóloga veio me buscar de cadeira de rodas e me levou lá pra ver meu bebê. Nossa, gente, é uma situação muito difícil ver seu bebezinho na UTI. Só Deus sabe o quanto é difícil pros papais. E quando eu fui na UTI, aí eu vi a minha pequenininha, parecia que era a primeira vez que eu tava vendo ela. Nossa, tão linda e, nossa, muito diferente do que eu imaginava. Tão pequenininha. Ela tinha nascido com 1,990 kg e 46 centímetros. E bem cabeludinha, gente, é coisa mais linda. E tava lá. Eu lembro que 2 dias antes de ter ela, a gente tomou 2 vacinas para amadurecer o pulmãozinho dela por causa do parto muito prematuro. Pela prematuridade dela, ela precisou usar um hold e o CPAP, que é para ajudar na respiração, porque ela não conseguia respirar sozinha. Mas ela evoluiu muito rápido e nos primeiros dias dela na UTI, eles não deixavam a gente tocar nela, nem pegar ela no colo. Aí depois de alguns dias eles deixavam a gente tocar, que tem um buraquinho na incubadora, e a gente só colocava a mãozinha. E aí teve um dia que eles me deixaram pegar ela no colo pela primeira vez. Nossa, tão pequenininha, era tão levezinha. E foi uma emoção muito grande pegar ela no colo. Ela não pôde ser liberada rápido porque ela também nasceu com uma infecção. E teve um dia que ela precisou fazer transfusão porque ela tinha passado muito mal. Só que isso não foi me avisado no dia o que tinha acontecido. Eles apenas não deixaram eu ver a minha bebê, eu ver o que estava acontecendo. Isso foi muito difícil. Eles estouraram a veia da minha bebezinha. Então, assim, tipo, foram momentos de muita fé, muita luta e muito desespero também. Foram 13 dias de luta, foram 13 dias chorando, foram 13 dias pedindo a Deus todos os dias para tirar logo a minha filha dali. E eram muitos sentimentos que eu tive, tipo, parece que tinha sido arrancado de mim o direito de gestar até os 9 meses. Parece que eu não tinha sido uma boa mãe para conseguir ter minha bebê e já levar para casa. E por que ela tinha que passar por isso, pela UTI e tal. E, nossa, eu me desesperava pro meu marido, pros meus pais. E eu ficava tão
querendo meu bebê no meu colo, na minha casa, que, nossa, eu passava o dia todo lá. E quando eu ia pra casa eu ficava morrendo de saudade, com vontade de voltar logo. E depois eles foram, eu fui podendo pegar minha bebê, eles me ensinaram a amamentar minha bebê, tive ajuda com a fonoaudióloga pra ela ajudar na sucção da bebê, na pega, porque é muito difícil para um prematurinho. E aí a gente foi esperando ela ganhar o pezinho dela pra ir pra casa, baixar, acabar a infecção. E nos últimos dias eu já tava muito feliz, assim, porque eu sabia que ela já estava perto de pegar a alta. E eu ficava em cima da médica o tempo todo pra ver logo o exame, pra levar minha bebê pra casa, sabe? E no dia que saiu o exame, que falando que eu podia levar ela pra casa, nossa, foi uma alegria tão grande, meu Deus. Sério, eu esperei o dia todo plantada naquele hospital para levar meu bebê para casa. E coloquei a roupinha de maternidade, saída de maternidade. E meus pais também foram para lá e foi uma emoção tamanha. E assim, gente, eu gravei o vídeo, mas mesmo eu falando aqui, não vai chegar nem perto do que um papai e uma mamãe sente quando seu bebê tá na UTI neonatal. Do que a gente passa, de tudo. Mas eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu milagre, porque minha filha é o meu milagre. Eu quero terminar esse vídeo falando uma frase muito bonita que é assim: ser mãe de um prematuro significa que você é mais do que especial. Afinal, Deus não escolheu qualquer um para testemunhar um milagre. Não foram dias fáceis, foram de muita luta e oração, e Deus nos honrou. Gente, é isso. É, esse é o meu relato de parto. Hoje minha filha está aqui nos meus braços, para honra e glória do Senhor. E se você gostou, se inscreve no canal, dá um like. Se você passou por alguma coisa parecida, escreve no comentário, eu vou amar ler. E um beijo, fiquem com Deus.